O homem no banco das testemunhas é Ed Bolt, que está depondo no julgamento de assassinato do próprio enteado Michael Brandon. E o mais chocante, a acusada é sua própria nora, Natalie Cochran. Michael morreu de uma forma horrível, atormentado, torturado e enganado por sua esposa. E o que mais perturba nessa história é o comportamento frio de Natalie durante o processo. Ela acreditava verdadeiramente que era intocável, até que tudo mudou. No caso, o Estado da Virgínia Ocidental contra Natalie Page Cochran, processo número 23 F343K, o veredito é o seguinte: Michael e Natalie Cochran se conheceram quando ele tinha apenas 17 anos, numa loja de artigos esportivos onde ela trabalhava no caixa. Foi um namoro rápido, faculdade juntos, ele estudando tecnologia da informação, ela se formando em farmácia, e um noivado ainda no primeiro semestre, algo que pegou de surpresa até a família dele. Casaram em maio de 2000. A mãe de Michael, Donna Bolt, nunca escondeu que achou tudo aquilo rápido demais, e ela estava certa de se preocupar, embora na época ninguém soubesse exatamente o motivo. E então eu a ouvi dizer mais uma coisa naquele dia. Ela disse: deixei ele deitado no sofá por 7 horas, e eu gritei com ela. Eu disse: 7 horas? Como assim você deixou ele deitado no sofá por 7 horas? O casal se estabeleceu numa propriedade de 4 hectares na Virgínia Ocidental, que Michael praticamente reformou com as próprias mãos. Tiveram 2 filhos, ele trabalhava com TI e treinava times de beisebol e futebol americano dos filhos na comunidade. Ela era farmacêutica, se tornou tesoureira do programa esportivo escolar, especializou-se em manejo de diabetes, conhecimento técnico, que, guarde esse detalhe, se tornaria absolutamente central para tudo o que aconteceria depois. Por fora, os Cochran eram exatamente o tipo de família que outras famílias buscavam quando precisavam de ajuda. Uma amiga viúva, que perdeu o marido para a leucemia, contaria depois que Michael assumiu quase o papel de figura paterna para os filhos dela. Isso diz muito sobre quem ele era. E é importante frisar isso logo de cara, porque o resto dessa história vai jogar sujo com a memória dele. A defesa tentaria, mais tarde, reconstruir Michael como um homem instável, viciado em esteroides ilegais, à beira do colapso havia anos. Vamos chegar lá. Mas comece guardando esta imagem. Um pai presente, técnico de futebol de bairro, o tipo de homem que os amigos descreveriam sem hesitar como muito forte, muito bom. Em 2017, Natalie largou a farmácia. Anunciou que ia abrir um novo negócio, uma empresa de contratos governamentais chamada Tactical Solutions Group, TSG, para os íntimos. A inspiração declarada dela? O filme Guerra ao Lucro, estrelado por Jonah Hill, sobre 2 jovens que ganham um contrato militar bilionário do governo americano e acabam completamente afundados, cortando o caminho até irem parar na prisão. Ela gostava tanto desse filme que passou a usá-lo como vídeo de treinamento oficial para novos funcionários da própria empresa. Pare e absorva isso por um segundo. Ela literalmente contou aos próprios funcionários, através da tela, exatamente como aquilo tudo terminaria e ninguém, nem ela mesma, pareceu achar isso um mau presságio. A TSG, no papel, prestava serviços ao Departamento de Defesa, à CIA, ao Departamento de Segurança Interna, vendendo, segundo o próprio site da empresa, de armamento a equipamentos hospitalares. Na prática, ela nunca venceu um único contrato governamental de verdade, desde o primeiro dia até o último. O que ela vencia, com uma facilidade perturbadora, era a confiança de quem a cercava. Ela ia atrás de amigos, de familiares, de membros da própria comunidade da igreja. Se vendia como a última a dar lance, o que significava que ninguém tinha tempo de pensar 2 vezes antes de correr para investir, com medo de perder a oportunidade. Dizia que os contratos eram parte de programas ultra-secretos do governo, o que convenientemente impedia qualquer pergunta mais detalhada, e convencia as pessoas usando a ferramenta mais eficaz que existe: a confiança social em cadeia. Se aquele casal que todo mundo respeitava estava investindo, por que você não investiria também? O casal mais próximo deles, Chris e Jennifer Davis, acabou investindo mais de $500 mil abordados por Natalie, de todos os lugares possíveis, na saída de um culto na igreja. E então há o detalhe que transforma esse caso de fraude financeira infeliz em algo consideravelmente mais sujo. Donna, a própria sogra de Natalie, investiu mais de $245 mil à aposentadoria inteira dela e do marido, Ed.
Natalie convenceu a sogra dizendo que a própria mãe dela já tinha recebido um retorno de $60 mil no investimento. Um número inventado, projetado especificamente para baixar a guarda de alguém que devia confiar nela pelo simples fato de ser família. E aqui está algo que raramente aparece nesse tipo de caso, mas que merece destaque, porque mostra o quão baixo essa mulher estava disposta a chegar. Como tesoureira voluntária de um programa infantil de beisebol e vôlei, Natalie também esvaziou a conta da própria Liga Esportiva das Crianças. Um cheque de $16 mil emitido pela TSG voltou sem fundos. Uma auditoria posterior encontrou apenas $32 restantes na conta, depois de compras que iam de itens da Yeti a jantares no Olive Garden, passando por saques em caixa eletrônico, sem qualquer justificativa. Ela nunca chegou a ser formalmente processada por isso especificamente, mas o padrão já estava ali, cristalino. Para Natalie Cochran, não existia diferença moral entre roubar a aposentadoria dos sogros e roubar o fundo de uniformes de crianças de 9 anos. No fim de 2018, os investidores começaram a cobrar, e foi aí que Natalie revelou o verdadeiro talento dela não para os negócios, mas para a improvisação sob pressão. Primeiro veio a desculpa da paralisação do governo americano, em dezembro de 2018, conveniente demais para ser coincidência, mas convincente o suficiente para funcionar por um tempo. Se o governo não estava pagando ninguém, ela também não podia pagar, certo? Quando isso deixou de segurar as pontas, ela partiu para algo consideravelmente mais grave. Ela disse que tinha câncer, leucemia, especificamente, e disse a todos que não ia buscar tratamento, que ia deixar Deus cuidar disso, que estava se preparando para viver o tempo que lhe restasse e torcer pelo melhor. Amigos e familiares, aterrorizados, chegaram a fazer exames de compatibilidade de medula óssea na esperança de poder ajudá-la. Só que havia uma amiga específica no círculo dela, chamada Toni, cujo próprio marido havia morrido de leucemia de verdade, e Toni soube quase instantaneamente que algo estava errado. Natalie dizia estar em estágio 3. Leucemia não se descreve em estágios, se descreve em tipos. Toni também notou que Natalie mostrava, virando o cabelo, um pedaço raspado na parte de trás da cabeça, alegando ser efeito da quimioterapia, mas, para o olho treinado de alguém que já tinha vivido aquilo de verdade, parecia exatamente o que era, um pedaço do próprio cabelo raspado de propósito para vender uma mentira. E aqui vale uma pausa para admirar, com o devido nojo, a engenhosidade suja disso tudo. Ela não apenas mentiu sobre um câncer terminal para escapar de cobranças financeiras. Ela usou essa mentira para justificar, mais tarde, exatamente o tipo de sintoma físico que precisaria simular no dia em que decidisse matar o próprio marido, porque foi exatamente isso que ela fez a seguir. No fim de janeiro de 2019, Michael, cada vez mais frustrado com investidores batendo à porta dele perguntando sobre retornos que nunca chegavam, marcou uma reunião presencial com o Bank of America, numa agência específica na Virgínia, para entender de uma vez por todas onde estava o dinheiro. Ele acreditava, genuinamente, que existiam contas legítimas ali, com milhões de dólares aguardando liberação. Ele não fazia a menor ideia de que aquelas contas nunca existiram. As mensagens de texto entre eles, recuperadas mais tarde pela investigação, contam essa história melhor do que qualquer testemunha poderia. Michael perguntando por que o dinheiro não aparecia, se era transferência de banco para banco do mesmo banco. Natalie inventando explicações técnicas cada vez mais elaboradas sobre verificação de fundos e valores específicos, chegando amanhã de manhã. E Michael repetidamente respondendo a mesma coisa. Isso não faz sentido para mim. Não são as mensagens de um homem por dentro de um esquema. São as mensagens de um homem cada vez mais próximo de descobrir que foi enganado pela própria esposa. Aquela reunião no dia 6 de fevereiro de 2019 significava para Natalie o fim de tudo. Se Michael chegasse àquele banco e descobrisse que as contas simplesmente não existiam, o castelo de cartas inteiro desabaria, e ele, o parceiro de negócios oficial, o rosto público que buscava contratos, provavelmente seria o primeiro a correr para as autoridades federais. Então ela cancelou o voo, horas antes, alegando estar doente demais para viajar, e foi ao médico. Recebeu uma injeção de esteroide, a segunda em poucos dias, aplicada por uma amiga médica que confiava nela em parte, exatamente porque Natalie era ex-farmacêutica. 2 dias antes, ela já tinha pedido comprimidos de esteroide a essa mesma amiga alegando pneumonia, mas especificamente pediu uma versão injetável, garantindo que sabia aplicar sozinha.
Guarde esse detalhe. Naquele mesmo dia, ela contou a Jennifer Davis, a mesma amiga que já tinha investido $500 mil com ela, que estava tão doente que precisava tomar insulina porque o esteroide estava elevando sua glicemia. Jennifer, confiando cegamente numa mulher que já era farmacêutica de formação, emprestou um frasco de insulina do próprio filho, que era diabético. Ninguém questionou por que uma pessoa supostamente prescrita a tomar insulina não tinha, ela mesma, uma prescrição própria. Chris, marido de Jennifer, entregou o frasco na casa dos Cochran por volta das 10h30 da manhã. 2 horas depois, Chris e Jennifer receberam uma mensagem de Natalie, uma foto. Michael desmaiado no chão da cozinha. E a reação dela, segundo o próprio relato de Jennifer no julgamento, foi de uma tranquilidade completamente fora de lugar. Estava tudo bem, ele só tinha vomitado, tido uma convulsão e caído, nada com que se preocupar. Ela contaria, ao longo daquele dia, várias versões ligeiramente diferentes da mesma história para pessoas diferentes, um detalhe que investigadores identificariam mais tarde como um padrão clássico de alguém improvisando sob pressão, não relatando um fato objetivo. Ao longo daquela manhã, várias pessoas passaram pela casa depois de receberem mensagens semelhantes, incluindo um amigo da família que também era policial estadual. Ele entrou, olhou para Michael e disse imediatamente que ele precisava de atendimento médico urgente. Natalie recusou. Ela alegou que Michael odiava hospitais, que já tinha avisado que se ela algum dia o levasse a um de novo, ela se arrependeria. Chamou até uma médica amiga, Stephanie Hamilton, a mesma que tinha aplicado os esteroides, que também tentou convencê-la a levá-lo ao hospital, chegando a se oferecer para assumir toda a culpa se ele acordasse furioso por ter sido levado contra a própria vontade. Natalie continuou recusando. Disse que estava monitorando os sinais vitais dele, que sabia o que estava fazendo, que como esposa e como profissional de saúde formada, ela sabia o que era melhor. Repare no absurdo dessa lógica. Ela usava o próprio diploma de farmácia, a mesma formação que lhe dava conhecimento técnico exato de como uma overdose de insulina mataria alguém lentamente como escudo de autoridade para impedir qualquer pessoa de intervir a tempo de salvar a vida dele. Em algum momento daquela tarde, a irmã de Natalie e a filha adolescente precisaram trocar as roupas de Michael, porque ele tinha urinado nelas inconsciente, sem controle do próprio corpo, e mesmo assim, ainda se passaram horas até que alguém finalmente o levasse ao hospital. Foi só quando Chris Davis apareceu à noite e viu o estado real do melhor amigo que ele simplesmente não deu escolha a Natalie. Colocou Michael no carro, com ela no banco de trás, e dirigiu direto para o Raleigh General Hospital. A glicemia dele ao chegar, 21. Para efeito de comparação, o normal fica entre 80 e 120. 21 é o tipo de número que qualquer profissional de saúde reconhece imediatamente como risco iminente de morte, e Natalie, horas antes, andava dizendo às pessoas que a glicemia dele estava dentro da faixa normal. A mãe de Michael, dona enfermeira registrada, havia 30 anos, só ficou sabendo de tudo isso por volta das 10 da noite, através de uma mensagem de texto com uma foto do filho desacordado, seguida por fotos dele já no hospital. Se ela tivesse sido avisada horas antes, quando ainda havia tempo, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Isso não parece coincidência. Parece cronometrado. Michael foi transferido para um hospital maior. Natalie, segundo relatos posteriores, mandou a própria sogra para a unidade errada do hospital, outro detalhe pequeno demais para ser mera confusão, considerando o padrão que já vinha se formando. Houve um breve momento de esperança. Uma enfermeira, tentando obter qualquer resposta física dele, aplicou um estímulo de dor no externo, e Michael se moveu, abriu os olhos. Todo mundo na sala ficou emocionado, exceto Natalie. Segundo testemunhas presentes, ela não pareceu nem um pouco aliviada com o sinal de melhora do próprio marido. E, durante todo o período em que ele esteve internado, ela passou boa parte do tempo no computador, trabalhando em contratos, chegando a mandar mensagem para a dona sobre uma nova proposta de negócio, enquanto o filho dela agonizava numa cama de hospital a poucos metros de distância. Em 10 de fevereiro, Natalie pediu uma ordem de não reanimação. Michael foi transferido para cuidados paliativos. Removido do ventilador, ele chegou a respirar por conta própria por um tempo, mas em 11 de fevereiro, às 12h18, Michael Brandon Cochran morreu. Causa oficial da morte na época: inchaço cerebral causado por hipoglicemia severa. Manner of death:
natural. Não havia absolutamente nada de natural nisso. 2 dias depois, Natalie organizou um funeral rápido e pequeno, que ela descreveu como o que Michael teria querido, mas que excluiu boa parte dos amigos mais próximos dele e que deixou Donna profundamente incomodada pela pressa e pela ausência de qualquer cerimônia adequada. E então, sem qualquer pausa perceptível para o luto, Natalie voltou direto ao trabalho de sempre, fraude. Nos meses seguintes, criou uma bolsa de estudos em nome do marido morto, a Coach Michael Cochran Legacy Scholarship, prometendo a 8 crianças bolsas integrais de até 8 anos de estudos, chegando a instruir os pais dessas crianças a cancelar pedidos de financiamento estudantil real, alegando que ela mesma cuidaria de tudo, inclusive entregando $7.500 em dinheiro para gastos pessoais de cada uma. Era tudo mentira, exatamente como todo o resto. E ela conseguiu manter essa farsa específica funcionando até o verão daquele mesmo ano. Em junho de 2019, investidores insatisfeitos finalmente acionaram as autoridades federais. Um mandado de busca chegou à casa dela. E foi ali, dentro da geladeira, que os investigadores encontraram algo que imediatamente chamou atenção: um frasco de insulina Humalog. Nem Natalie nem Michael eram diabéticos. Foi só naquele dia, meses depois da morte do próprio filho, que Donna e Ed descobriram, pela boca dos investigadores, que absolutamente nenhum dos contratos da TSG jamais tinha existido e que a morte de Michael talvez não fosse o que todos acreditavam ter sido. A investigação de fraude avançou primeiro. Em julho de 2019, ficou oficialmente estabelecido que nem a TSG, nem a segunda empresa dela, a Technical Management Solutions, eram negócios legítimos e que, desde 2017, Natalie jamais havia vencido um único contrato governamental de verdade. No dia seguinte, ela deu entrada num pedido de falência e, é claro, ainda conseguiu quebrar a lei nesse processo, ao deixar de listar os próprios investidores como credores. Em setembro de 2019, veio a acusação formal: 26 crimes relacionados à fraude contra investidores, fraude bancária, fraude eletrônica e roubo de identidade agravado. Ela fechou um acordo, declarando-se culpada de apenas 2 dessas acusações e pegou pouco mais de 11 anos de prisão, muito aquém do que qualquer pessoa razoável consideraria proporcional a mais de $2,5 milhões roubados de pessoas que confiavam nela. Só que essa não seria a história inteira. Meses depois de começar a cumprir a pena por fraude, em novembro de 2021, Natalie foi formalmente indiciada por homicídio de 1º grau. Provar isso, porém, seria uma batalha completamente diferente. As promotorias precisaram de uma segunda exumação. A primeira já havia acontecido em 2019 para tentar um teste especializado capaz de detectar insulina nos tecidos do corpo. O problema é que, depois de tanto tempo, a decomposição já era avançada demais para qualquer resultado direto. Mesmo assim, o legista concluiu, com segurança, que a hipoglicemia severa que matou Michael simplesmente não tinha outra explicação médica plausível senão overdose de insulina. A acusação de homicídio foi formalmente reapresentada em outubro de 2023. O julgamento, depois de uma sequência interminável de atrasos, incluindo a saída inesperada do promotor original, sob investigação por conduta inadequada em outro assunto, finalmente começou em janeiro de 2025. E é aqui que a estratégia da defesa merece atenção, porque revela exatamente o tipo de reversão de narrativa que só funciona se ninguém prestar atenção nos detalhes. A defesa tentou construir a imagem de um Michael completamente diferente daquele descrito por todos os amigos, colegas e familiares. Um homem secretamente viciado em esteroides e suplementos ilegais comprados do México, uma bomba-relógio, nas palavras do próprio advogado, cuja morte teria sido consequência do próprio estilo de vida imprudente, não de qualquer ação de Natalie. Só que, testemunha após testemunha, essa versão simplesmente não se sustentava. O melhor amigo dele, Chris Davis, testemunhou nunca ter ouvido falar de qualquer suplemento mexicano, dizendo que tudo que Michael tomava vinha de lojas de suplemento comuns. Amigos, colegas de time, um investigador da polícia responsável pelo caso de fraude, todos confirmaram, de forma consistente, que Michael não sabia absolutamente nada sobre o esquema da esposa e que era Natalie, exclusivamente,
quem controlava cada aspecto financeiro do negócio dos dois. E há um detalhe pericial que praticamente sozinho desmontou a tese da defesa. Entre os frascos encontrados na casa, estavam rotulado como um composto para aumento de testosterona, só que, ao ser analisado por um químico forense do FBI, o conteúdo real dentro daquele frasco havia sido substituído por outra substância completamente diferente. A promotoria construiu o caso quase inteiramente sobre evidência circunstancial, sem DNA, sem impressão digital, sem vídeo do momento exato do crime, mas com um volume tão consistente de comportamento documentado que se tornou, segundo as próprias palavras do promotor, impossível de ignorar. As mensagens confusas de Michael sobre o banco, a recusa repetida em buscar ajuda médica, mesmo diante de múltiplas pessoas qualificadas insistindo que ele precisava, o frasco de insulina guardado por 4 meses inteiros na própria geladeira, sem qualquer tentativa real de esconder. E talvez o detalhe mais revelador de todos. Segundo um dos investigadores que conduziu 3 entrevistas com ela em 2019, foi a própria Natalie quem primeiro mencionou insulina como possível explicação antes mesmo de qualquer investigador ter encontrado o frasco. Em 2 versões anteriores da própria história, ela havia atribuído o colapso do marido aos supostos suplementos suspeitos. Só na 3ª entrevista, quando começou a perceber que a explicação anterior não estava colando, ela mudou de rota e disse que Michael injetava insulina como parte da própria rotina de musculação, uma alegação que nenhum médico endossaria e que nenhuma testemunha jamais confirmaria como verdadeira. Uma testemunha da defesa, a própria irmã de Natalie, chegou a declarar ter visto Michael se injetar com algo, uma vez, anos antes, numa viagem em família. Quando perguntada o que exatamente ele estava injetando, ela admitiu não saber. Os 2 filhos do casal, adolescentes na época do julgamento, também testemunharam a favor da mãe, descrevendo o pai como distante, esquecido, cada vez mais agressivo nos meses antes de morrer, e afirmando ter visto o pai tomando dezenas de comprimidos por dia. Eu compreendo perfeitamente que esta é uma questão extremamente abrangente, mas você poderia explicar a este júri neste momento os motivos reais pelos quais você deseja profundamente que sua mãe receba clemência? E com isso, gostaria que você falasse sobre como a clemência ou a falta dela afetaria sua vida. Ela é minha mãe, mas eu sempre meio que considerei ela minha melhor amiga. Crescendo, éramos eu, a Natalie, minha mãe. Ela simplesmente significava o mundo para mim. E ela fazia as tarefas maternas básicas, como preparar meu lanche, me levar para a escola, me levar para as aulas de música, para os treinos de tênis. Mas nós também fazíamos muito mais do que isso. Ela lia histórias para mim antes de dormir quando eu era pequena, e foi assim que ela despertou meu amor pelos livros. Vale registrar, com o devido cuidado e sem nenhuma acusação direta contra eles, essas crianças passaram os últimos anos vivendo exclusivamente sob os cuidados da própria mãe, a mesma mulher condenada, mais tarde, por matar o pai delas. O que quer que tenham dito no banco de testemunhas carrega um peso emocional impossível de simplificar em qualquer direção. Natalie, apesar de todas as expectativas ao longo do julgamento, decidiu no último momento não subir ao próprio banco de testemunhas. O júri deliberou por apenas 2 horas antes de chegar ao veredicto, culpada de homicídio de 1º grau. No dia seguinte, veio a chamada fase de misericórdia, o momento em que o júri decide se a condenada recebe prisão perpétua com possibilidade de condicional em 15 anos ou prisão perpétua sem possibilidade nenhuma. A defesa trouxe irmã, sobrinha, pais e os próprios filhos de Natalie ao banco numa tentativa emocional de humanizá-la, os filhos descrevendo tudo o que perderiam com a mãe atrás das grades para sempre. Formaturas, aniversários, o dia do casamento deles no futuro. Do outro lado, veio o depoimento de Donna e Ed, os mesmos sogros que perderam a aposentadoria inteira para o esquema dela, e agora também o próprio filho. Ed descreveu, com uma dor que atravessa qualquer tela, o suporte para a observação de cervos que Michael tinha acabado de instalar no quintal, antes de morrer,
sem nunca chegar a usá-lo. Falou sobre construir um banco memorial embaixo daquela mesma árvore, um lugar para simplesmente sentar e refletir sobre tudo que poderia ter sido. Disse, com uma clareza que qualquer júri levaria a sério, que o mal tem muitas formas e que Natalie Cochran precisava finalmente prestar contas por escolher a pior delas. Quando chegou a vez das testemunhas da acusação falarem, a família de Natalie simplesmente se levantou e saiu da sala do tribunal incapaz, aparentemente, de ouvir o que os amigos e a família de Michael tinham a dizer. Depois de terem passado o dia inteiro sentados, ouvindo pacientemente enquanto o próprio caráter dele era atacado, o júri deliberou por apenas 1 hora antes de negar clemência. Natalie Cochran se tornou a primeira mulher condenada por homicídio na Virgínia Ocidental desde 1991 a não receber recomendação de misericórdia. Prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, nunca mais. Ela achava que era intocável, que a mesma capacidade de manipular que a manteve escapando impune por anos, desviando dinheiro de quem mais confiava nela, inventando um câncer que nunca existiu, controlando cada versão da própria história diante de médicos, amigos e investigadores, também seria suficiente para convencer um júri inteiro de que era apenas uma vítima injustamente perseguida. Ela estava errada, e o preço dessa arrogância é o resto da vida dela atrás de uma cela, sem nunca mais ver o mundo fora dali. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. O que mais ficou com você nesse caso? O câncer completamente inventado, com direito a cabelo raspado de propósito para simular quimioterapia? A recusa repetida em levar o próprio marido ao hospital, mesmo com múltiplas pessoas qualificadas insistindo que ele estava morrendo? A bolsa de estudos falsa criada em nome dele, poucos meses depois da morte, enganando famílias inteiras de novo? Ou o fato de que foi a própria Natalie quem, sem perceber, entregou a peça final do quebra-cabeça, mencionando insulina antes mesmo de a polícia ter encontrado qualquer frasco? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.